As escolas de Rio do Sul já podem realizar agendamentos para palestras que serão ministradas através do projeto Semana de Atividades Educativas e de Memória sobre a História do Povo Laclanô e Xokleng, no Memorial da Cultura Indígena do Alto Vale do Itajaí. Para saber mais, então convidamos o idealizador do projeto, Jonas Felácio Júnior, jornalista e escritor. Bom dia, Jonas, obrigada pela vinda. Bom dia, agradeço a oportunidade de poder divulgar esse projeto. Então, esse projeto ele destaca a história do povo que vivia aqui na nossa região antes da chegada dos imigrantes, é isso, né? Exato, esse projeto ele estava previsto para acontecer em abril de 2020, antes de todo esse cenário da pandemia, considerando que no final do ano de 2019 foi inaugurado o Memorial da Cultura Indígena no Instituto Federal Catarinense, no campus Rio do Sul, na sua unidade sede lá na Serra Canoas, que era antigamente, segundo relatos de moradores, um caminho de passagem também dos indígenas. Esse memorial, então, ele já está há um tempo exposto lá no IFC. Ele foi inaugurado em 2019 e a previsão dessa atividade em 2020 e aconteceram os decretos, toda a situação da pandemia e somente agora, praticamente 2 anos e meio depois, será possível realizar essa atividade e oportunizar, né, para as escolas, para os estudantes que possam ter esse convívio, ter esse contato com palestrantes indígenas que vão poder compartilhar um pouco como que vive hoje a população indígena, o povo Laclanô, Xokleng, a questão da sua cultura, os hábitos, as tradições, como que vive essa população originária da região do Alto Vale do Itajaí hoje. Então, a gente está em fase agora, né, de inscrições para que as escolas façam a inscrição, o agendamento para poder participar dessas palestras, é isso? Exato. A ideia do agendamento é oportunizar que as escolas participem e a gente tentar organizar para que não ocorram muitas escolas ao mesmo tempo, que seja tudo feito de maneira organizada, para que possamos atendê-los da melhor forma possível e proporcionar essa interação e principalmente o conhecimento da nossa história regional. Às vezes a gente estuda na escola, escuta muito dos povos. Antes da chegada dos imigrantes haviam os índios, haviam os povos originários, mas a gente acaba estudando muito pouco da população que vivia aqui na nossa região antes da chegada dos colonizadores europeus. Entender um pouquinho da cultura, né? São 2 povos diferentes, os Xokleng, os Laclanô. Eles têm culturas, têm hábitos diferentes, tinham hábitos diferentes, têm ainda hábitos diferentes? Isso, a gente usa o termo Laclanô, Xokleng, Laclanô. Laclanô é a forma como eles se identificam, seria uma questão de identidade. Certo. E Xokleng é como os antropólogos não indígenas nomearam essa população. Então, hoje, como eles têm uma quantidade expressiva de indígenas cursando faculdade, temos até a Valdéres, uma das palestrantes, é doutoranda na USP. Então, há toda uma questão acadêmica hoje também dos indígenas e através dessas pesquisas, principalmente, tem até uma publicação, Namblá Gakhan, lamentavelmente já faleceu, né? Mas ele deixou publicado esse registro do momento que essa população, os líderes indígenas, se denominaram como Laclanô, como uma forma de identidade para ser conhecido, né? E Xokleng é a expressão, popularmente, vamos dizer, que como as pessoas chamam essa etnia, essa população. Tá certo. Como é que essas escolas fazem para participar, então, para agendar? As escolas elas podem entrar em contato pelo número WhatsApp, né, 47 988 42 47 61, ou pelo e-mail jonasjunior22@gmail.com. E a gente faz o convite, né, para a população, para as escolas, principalmente pela oportunidade de conhecer uma cultura, né, que está próxima da gente, mas que muitas pessoas nunca foram até a terra indígena, muitas pessoas nunca conversaram, né? Então é uma forma e também trabalhar a questão da diversidade cultural, porque é muito importante a gente falar de diversidade cultural, de respeito, de uma boa convivência entre os povos, entre as etnias, mas acho que a gente poder ter um momento para praticar toda essa questão, acredito que seja muito válido e contribui muito para a educação e para que as crianças também conheçam mais da história da região onde elas vivem. Um diferencial a mais, né? Então, essas atividades elas acontecem de 15 a 19 de agosto, lá no IFC da Serra Canoas. Isso, então as palestras acontecem no auditório, no período da manhã e da tarde, os agendamentos podem ser realizados, e após esse momento das palestras, das conversas sobre a nossa história da região, sobre até o palestrante, seu João Adão, é escritor também, escreveu através de poesia os sentimentos do povo Laclanô,
é um escritor e uma palestrante também com muitas histórias para contar. E a questão também do memorial. Após as palestras, então, os alunos serão encaminhados para visitar o memorial. Então, no memorial constam objetos, artesanato, e o indígena vai poder estar falando do objeto que eles fazem. Legal. Uma coisa é a gente olhar, contemplar aquele objeto e imaginar o sentido que ele tem, o significado que ele tem. Aí outra situação é o povo que criou, né, que idealizou aquele objeto, aquele artesanato, aquele artefato, contar como que a história, como que eles utilizaram, e principalmente para entender como que é hoje, porque da mesma forma que houve uma mudança, nós não vivemos, que os descendentes de alemães e italianos, nós não vivemos como viviam os nossos antepassados, da mesma forma que as famílias pioneiras de Rio do Sul viviam na colônia. Ocorreram mudanças, temos a nossa identidade, temos a nossa cultura. Muitas transformações, né? E isso, da mesma forma, essa população também passou por transformações, e é um processo educativo também. Legal. Conhecer, né, um pouco mais dessa história, dessa memória, né, dessa cultura. E esse teu projeto ele é lá de 2019, contemplado pelo Prêmio Nobel de Incentivo à Cultura, e por conta da pandemia e tudo mais, está sendo executado agora em 2022. Né? Eu até estava pensando no futuro, como é que a gente vai contar isso, né? Que um projeto de 2020 foi realizado em 2022. Realmente, a pandemia adiou muitos projetos, muitas atividades, mas a gente fica feliz que agora existe um cenário que possibilite, né, a realização, e fazemos esse convite para as escolas, os diretores, os professores, que tenham o interesse de possibilitar uma experiência diferente para os alunos, e com certeza essas palestras, os conhecimentos, as informações ali compartilhadas, elas podem ser utilizadas depois em sala de aula também, em outras atividades. E uma informação pode também transformar muito essa questão do preconceito, aumentar o respeito, né? Acho que a convivência, né? O mundo que a gente vive hoje pede cada vez mais o respeito e a boa convivência entre as populações, né? E nos livros de história, época de escola, a gente lembra, né, que se falava muito pouco sobre a história dos índios, né? Como se iniciou tudo. E o teu projeto vai estar falando, então, dos índios aqui no Alto Vale. Ele vai aproximar ainda mais, né? E trazer mais conhecimento para as crianças, os adolescentes. E as crianças têm dificuldade hoje, Rio do Sul, com todo esse tamanho, com todos esses prédios, construções imponentes. Aí as crianças têm dificuldade, mas existia uma população indígena aqui, existia uma floresta aqui, então é interessante também, vamos mostrar algumas fotografias. Eles estavam aqui também, né? Às vezes a criança ela tem um pouco de dificuldade de imaginar isso, porque a transformação em 130 anos de colonização, que nós estamos completando agora em 2022, coincidiu a realização do projeto com essa nossa data de colonização de Rio do Sul, e acabou uma transformação muito intensa desse espaço, né, desse território. Então, é uma forma de contar um pouquinho da história também para os estudantes. E, claro, é voltado assim, principalmente para as séries finais do ensino fundamental, ensino médio, mas também com educandos menores também se consegue realizar uma atividade, planejar uma atividade que possibilite o entendimento deles sobre esses assuntos. Tá certo. Fica o convite, então, né, para que as escolas agendem a participação nesse projeto tão bacana. Quem não conseguiu anotar o número do Jonas, também dá para procurar a Associação de Escritores do Alto Vale, tem Instagram também, aí consegue o contato dele para fazer esse agendamento, que não dá para perder essa oportunidade, né? Muito obrigada, Jonas. Obrigado pela oportunidade. Fica convite para as escolas e para a comunidade de Rio do Sul para poder aproveitar esse momento e conhecer um pouquinho mais a nossa história e conviver também com uma população originária da nossa região. Tá certo.